O que manteve a banhista embaixo d'água? Como os mergulhadores explodiram? Porque um único espirro foi capaz de matar. Como essas pessoas morreram sob pressão? Há mais maneiras de morrer do que a mente humana é capaz de imaginar. Algumas são repentinas e chocantes. Outras são lentas e metódicas. Mas todas as mortes podem ser explicadas. Mesmo as mais estranhas. As mais estranhas formas de morrer. Município de Wall, New Jersey, 25 de maio de 1996. Pode ir, sem problema. Tudo bem com você? Oi. Deixa eu ver essa mochila, por favor. Era a noite do baile de formatura de Lisa Myers e seus amigos. Vamos ver o que tem aqui. É tudo legal, não é? Às 3 horas da manhã, eles ainda estavam Tudo animados. bem. O baile acabou, Eu tô louca pra entrar na água. É mesmo? mas a festa continuou. Uma academia local abriu suas portas para que os adolescentes pudessem se divertir num ambiente seguro. O que eles não sabiam era que a diversão estava para chegar ao fim. Quando Lisa mergulhou para molhar o cabelo, um funcionário ligou a hidromassagem. O motor foi ligado. Nesse mesmo momento, Lisa foi na direção da válvula de admissão. Uma válvula que fica sob pressão extrema. Como explica Steve Jackie. Quando a hidromassagem é ligada, o motor começa a funcionar. Está conectado a uma bomba. E o que acontece é que ela provoca uma pressão alta no cano que puxa a água. É a alta pressão que faz com que a água circule e se mantenha limpa. É verdade. Mas o que ninguém podia ver era que a grade de segurança que cobria a válvula estava quebrada. Quando Lisa encostou ali, ela formou um lacre perfeito. Existe um cano ali para puxar a água, mas mesmo que você cubra a válvula, ela vai continuar sugando. O que ela faz é sugar com mais força. Com a região glútea de Lisa bloqueando a válvula de admissão, ela não podia puxar a água necessária para sua circulação. Isso fez com que a bomba funcionasse com mais força ainda, aumentando sua sucção mortal. A Lisa não subiu? Lisa estava presa embaixo d'água. Ela tá presa aqui! Seus amigos tentaram tirá-la dali, mas não conseguiram superar a força da pressão no cano. Consigo levantar 35 quilos e todas aquelas 8 pessoas podiam levantar 35 quilos. Isso dá mais de 270 quilos. Se mesmo assim eles não conseguiram retirá-la, isso sugere que a bomba era imensa. O que tá acontecendo? Olha ela aqui, cara! Vem cá! Puxa ela! Vai, tira ela! Vem cá! Ai, meu Deus! Ajuda! Chame alguém! Os adolescentes disputavam um cabo de guerra com uma bomba extremamente forte. Ela era 10 vezes mais forte do que a bomba de uma banheira de hidromassagem doméstica. Tem um problema na piscina! Ajuda ela aqui, vai! Lisa passou mais de 1 minuto presa embaixo d'água. Ela entrou em pânico. Esta é uma reação natural, mas perigosa, como explica o Dr. Peter Lin. Normalmente, quando você entra em pânico, começa a lutar para respirar. E ao respirar, a água entra dentro dos pulmões. Portanto, a Lisa acabou enchendo os pulmões de água. Ela tá presa, ela não consegue subir! No segundo minuto, o segurança da academia entrou em ação. Calma.
Mas mesmo com a ajuda extra, ainda não era suficiente. Se umas 100 pessoas houvessem tentado ajudar, talvez fosse possível puxá-lo dali. Mas a solução era desligar a bomba ou interromper a sucção de alguma forma. O único modo de resgatar Lisa era desligar a bomba. Mas ela não ficava perto da piscina de hidromassagem, nem um pouco. Ela ficava no porão. Quatro minutos depois, Lisa foi finalmente libertada. Mas agora, ela estava nas garras da morte. Quando ficamos sem oxigênio, ele não vai para o cérebro e causa lesão. É por isso que em situações como esta, temos 4, 6 minutos para respirar e ressuscitar a pessoa. O salva-vidas começou a reanimação cardiorrespiratória e conseguiu fazer com que o coração de Lisa voltasse a funcionar, mas não seu cérebro. Mesmo que seu coração voltasse a bater, infelizmente as células do cérebro já haviam sido danificadas por passarem muito tempo sem oxigênio. Foi por isso que eles a salvaram por alguns momentos, mas no dia seguinte, ela acabou morrendo. Tudo o que Lisa Myers queria era continuar a festa na noite do baile de formatura. Mas o que acabou com a diversão foi uma estranha forma de morrer. Fatos curiosos. 9 pessoas se afogam todos os dias nos Estados Unidos. Esta é a segunda maior causa de morte acidental entre as crianças. Campo de gás natural de Frigg, no Mar do Norte, 5 de novembro de 1983. Ei, gente, Chris, Eric, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Esses eram Eric Massey e Chris Reed. Legal, tá abaixo de você. Os dois mergulhadores faziam um dos trabalhos mais perigosos do mundo embaixo d'água numa plataforma de petróleo. Por favor, cheque a pressão na linha 5. A 80 metros abaixo da superfície, essas águas são geladas, escuras e os turnos são longos. Precisa de 3 rotações no sentido horário. Tudo isso aumenta ainda mais o perigo, segundo o renomado especialista em mergulho, o Dr. Peter Bennett. Eles correm mais riscos do que os astronautas. Sabe, quando você vê os astronautas consertando alguma coisa numa estação espacial, eles fazem o mesmo na plataforma de petróleo. Não é um trabalho fácil quando se usa ferramentas pesadas e não se consegue enxergar. É assim que os erros são cometidos e a pessoa se machuca. Eles fazem coisas perigosas lá embaixo. Beleza, isso deve funcionar. Vamos levantar vocês agora. Um dos maiores riscos é o simples ato de entrar e sair do local de trabalho nas profundezas do mar. É por isso que eles vão nesta cápsula especial, um sino de mergulho. Ele é um elevador que leva a pessoa para o local de trabalho. É um método muito eficiente de mergulhar. E ele é seguro, porque o elevador é pressurizado. Se não fosse, esses homens explodiriam durante a viagem até o topo, como explica a doutora Marla Shapiro. Imagine que você pegou uma lata de refrigerante e começa a sacudi-la. Você sacode, sacode, sacode. Tudo dentro da lata fica sob uma pressão muito maior. Agora pense num corpo. Em profundezas como essas, o corpo humano fica densamente saturado, tanto com nitrogênio quanto com oxigênio. Se você for para a superfície rápido demais, esses gases se expandem, se transformam em bolhas e você explode. É por isso que o sino é essencial. Sem o sino, eles precisariam de horas para voltar para a superfície. Com ele, é uma viagem de apenas 15 minutos.
Essa é a maravilha do elevador. O sino pode ser puxado, acoplado a uma câmara pressurizada. Você abre a porta, entra e fica tudo bem. É uma operação incrivelmente sofisticada e meticulosa. Chris e Eric eram profissionais veteranos. E até o momento, tudo funcionava como um relógio. Só faltava o último passo. Levar o sino de mergulho até a câmara. Mas também é neste estágio que as coisas costumam dar errado. Como o fim de um longo turno explodiu os mergulhadores. Na teoria, ele parou de trabalhar para fazer um programa do Discovery. Era apenas outro dia de trabalho para Eric Massey e Chris Reed. Esses homens cumpriam uma tarefa mortal consertando uma plataforma de petróleo 100 metros abaixo da superfície. Vamos levantar vocês. Seu turno havia terminado e eles estavam sendo levados para a superfície num sino de mergulho. Uma cápsula de transporte que os leva até uma câmara pressurizada, um lugar onde eles podem comer e dormir. É uma câmara projetada para que as pessoas possam viver lá dentro por um longo período de tempo. Assim como o sino de mergulho, a câmara de Chris e Eric também era pressurizada. Sua regulagem está exatamente no mesmo nível, portanto, não há perigo. Você pode passar uma semana ou um mês lá dentro. Ou seja, é um jeito bem econômico de trabalhar. Há apenas um problema. Eles precisam manter a pressão enquanto prendem o sino de mergulho. Portanto, há um protocolo específico que precisa ser seguido. Primeiro, atracar o sino de mergulho no túnel de transferência. Depois, prender o sino no túnel. E, finalmente, garantir que ele esteja hermético. O risco é grande, então você tem que esperar até que ele esteja preso e as portas se fechem. No dia 5 de novembro de 1983, o túnel estava preso e as portas foram fechadas. E assim que ela fecha, você pode abrir a porta dentro do sino, passar pelo túnel e chegar na câmara. Chris foi na frente. Depois foi a vez de Eric. Ambos haviam conseguido passar sãos e salvos pelo túnel. Mas assim que eles foram fechar a porta, alguma coisa deu terrivelmente errado. A trava se soltou. E em uma fração de segundo, a pressão se esvaiu por tempo suficiente para que Chris e Eric literalmente explodissem. A descompressão explosiva significa morte súbita. Nesses casos, o corpo pode inchar e ficar como um boneco inflável por causa dos gases. Com a mudança súbita e explosiva da pressão, os próprios vasos sanguíneos da pessoa explodem. Estamos falando de uma pressão muito alta, o corpo se desintegra. A força da pressão impulsionou o sino para frente, matando outro funcionário. A única coisa boa é que eu tenho certeza de que nenhum deles sentiu dor. É uma morte instantânea. Para esses homens, era a alta pressão que os mantinha trabalhando nas profundezas. Nenhum deles esperava que uma mudança súbita provocasse uma estranha forma de morrer.
Fatos curiosos. A explosão também matou outros 2 mergulhadores em outra câmara. O modo como a trava se soltou continua sendo fonte de controvérsia. No século XVI, Leonardo da Vinci fez planos para fabricar um traje de mergulho de couro. O traje de mergulho foi inventado em 1837. A seguir, como um espirro seria capaz de matar? Eu ouço os caras lá no litoral se gabando de pegar... Sul de Devon, na Inglaterra, 16 de julho de 2009. Este era Paul Chisholm. Ele estava há 1 ano de fazer seu 80º aniversário. Oi, Paul. Como vai? 4 meses antes, Paul havia fraturado o quadril num acidente que o colocou numa casa de recuperação de idosos. Bom dia, linda. Oi. Bom dia. Você continua muito linda. Sua recuperação estava sendo extraordinária. Eu iria na Rainha Vermelha. Eu não tinha visto. Se fosse uma cobra, eu tinha picado você. Paul já conseguia andar e logo poderia voltar para casa. Mas uma partícula de poeira mudou seu destino para sempre. Tudo começou com um grande espirro. Um reflexo projetado para proteger e não machucar. Como explica o Dr. Neil Sweezy. Existem nervos dentro do nariz que são nervos sensoriais. E esses pequenos sensores enviam um sinal para o cérebro que diz: ei, tem algo fazendo cócegas. Seu diafragma baixa e o peito estufa. E então, quando você tem 2 pulmões grandes e saudáveis, a pressão se acumula. Quando a pressão fica muito, muito alta, ela é subitamente liberada. Saúde. O espirro de Paul foi tão violento que chamou a atenção de todo mundo. Paul, você tá bem? Ele achava que estava bem, apenas um pouco atordoado. Quando você espirra, existem efeitos secundários. A pressão que vem do seu peito é transmitida subitamente através do pescoço e vai para a cabeça. Às vezes, o aumento da pressão pode estimular os receptores na retina e você pode ver alguns pontinhos por causa da pressão do espirro. A pressão do espirro de Paul produziu mais do que pontinhos. Ela rompeu um vaso sanguíneo em sua cabeça. Paul? É raro, mas é possível. Toma o seu remédio. Senhoras... Se você tem alguma anormalidade nos vasos sanguíneos, se eles forem um pouco mais finos, o aumento repentino da pressão pode ser suficiente para provocar um vazamento. A ruptura no vaso sanguíneo de Paul era pequena e o vazamento era bem lento. Ele poderia ter se curado sozinho. Você está linda como sempre. Obrigada. Mas ele estava tomando remédios que tornavam a situação ainda pior. Ótimo. Tenha um bom dia. Bom dia. Paul tomava remédios que afinavam seu sangue. Uma medicação usada para impedir a coagulação do sangue após a cirurgia. Mas enquanto Paul voltava para seu quarto, a pequena ruptura em seu vaso sanguíneo provocou uma hemorragia em seu cérebro. Foi a gota d'água, por assim dizer. Lentamente, o sangue que vazava começou a pressionar o cérebro. E com o tempo, a pressão no cérebro ficou muito grande e o cérebro acabou sendo esmagado dentro da cabeça. Neste caso, o espirro aconteceu na hora errada e a pressão do cérebro foi ao limite. Para Paul Chisholm, seu espirro não trouxe nenhum alívio. Ele serviu apenas para levá-lo até uma estranha forma de morrer. Fatos curiosos. Um espirro viaja a 160 km por hora.
Ele pode enviar mais de 100 mil germes para o ar. A luz brilhante do sol provoca espirros em 1 em cada 3 pessoas. É impossível espirrar enquanto você dorme. Vivemos num mundo de alta pressão. Portanto, lembre-se, quando ela se acumular, tente manter sua cabeça fora d'água. Qualquer mudança súbita pode acabar sendo explosiva. E qualquer partícula de poeira pode levá-lo ao limite. A banhista, os mergulhadores e o convalescente, todos eles experimentaram a pressão, sem saber que se ela fosse excessiva, poderia provocar uma estranha forma de morrer. Versão brasileira DPN Santos. Puta merda! Olha isso!